Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? E Ele há de encher esse lugar essa noite, amém? Em nome de Jesus, fica em pé. Dê um abraço ao irmão que está do seu lado, profetiza uma noite de bênção, uma noite de graça. Que aquele que procura verdadeiros adoradores possa achar cada um dos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Que seja uma noite de renovo, de cura, de graça, de restauração, de alegria no Espírito Santo de Deus. Uma noite de respostas, de crescimento, de graça, de alegria no Senhor, que é a nossa força. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Essa é a penúltima reflexão do ano sobre o Salmo, sobre o qual nós temos meditado todo o ano, desde janeiro, meditando cada versículo desse Salmo. Não meditamos nem na metade dele, não é? Muito grande, é o maior Salmo da Bíblia, mas cada versículo que pudemos sobre ele meditar juntos trouxe crescimento para a nossa vida de uma forma muito particular para mim. Nunca tinha meditado no Salmo 19, versículo por versículo, e essas meditações me fizeram muito bem. Você já deve ter reparado que eu estou bastante rouco, então esforce-se para ouvir melhor, ok? Eu vou ter que maneirar minha voz. Prego amanhã, prego depois de amanhã, prego domingo, então tem que economizar. Salmo 119, versículo 165, 165. Salmo 119, 165. Você já abriu, amém? Está escrito assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Muita. Não há nada que os faça tropeçar. Quem tem uma versão diferente? Você tem? Para eles não há tropeço, é isso mesmo? E a palavra amam está na Bíblia de todos. Muita paz tem os que amam a tua lei, é isso que está aí? Então repita após mim: muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Amém? Pode sentar um pouquinho lá. Que versículo tremendo, né? Paz é o anseio de todo ser vivente. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. É o anseio da vida de todo ser vivente. Está vivo, ele busca paz. Ele está vivo, o anseio da vida dele é paz. Paz, paz, paz. Até a guerra é em função da busca da paz. Na paz nos preparamos para a guerra, e na guerra estamos buscando a paz. Guerreamos porque não conseguimos chegar a um denominador comum, estabelecer a paz. Então vamos tentar estabelecer a paz através da guerra. Quem sabe destruindo o inimigo possamos ter paz. Por incrível que pareça, até a guerra revela a necessidade da paz. Paz é o anseio de todo ser vivente. Não é só gente, não é só ser humano. Nosso cachorrinho quer ter paz. Todo ser vivo quer ter paz. Uma barata quer paz. Um rato quer paz. Paz é o que nós buscamos desde quando saímos do ventre. Quando saímos do ventre, saímos chorando, porque perdemos a paz uterina. Desejamos ardentemente voltar para lá. Só que não há mais como voltar para lá. E o nosso choro é a saudade da paz uterina e o anseio da paz. De alguma forma, nós vivemos em função da paz. E a nossa alegria de viver se estabelece quando nós perdemos a intimidade com a paz. Não temos mais paz. Não estamos conseguindo o equilíbrio que a paz promove. Paz, paz, paz e paz. Aí vem esse versículo e fala sobre o anseio de todo ser vivente. Paz, vocês querem paz? Muito bem, vou lhes dar o segredo. Muita paz
tem os que amam a lei de Deus. Aleluia. Quantos amam a lei de Deus aqui? Diga assim: eu amo a tua lei, Senhor. Pois bem, por que você não a segue como deveria seguir, não é? Por que você não lê mais a lei de Deus? Por que você não a conhece melhor? De repente, porque não ama tanto quanto diz amar. Uma coisa é dizermos eu amo você, e a outra coisa é transformarmos esse amor em algo concreto, materializar o amor. Não adianta um marido dizer para a mulher: amor, eu amo você, mas vive de uma forma que não demonstra esse amor na prática, na atitude. E a gente sabe muito bem que quando a gente demonstra o amor na prática, na atitude, a gente nem precisa estar dizendo o tempo inteiro: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque o objeto do amor nem pergunta se a gente ama. Ele sabe. Ele sabe, porque a gente vive como quem ama. Nós nos conduzimos como quem ama. Nós agimos como quem ama. Então, se a gente lê esse versículo: muita paz tem os que amam a tua lei, e você pensa que ama, mas não tem paz, a tendência que você de repente teria, nós teríamos, essa palavra mentirosa: porque eu amo a tua lei e não tenho paz. Eu amo a tua lei e não tenho muita paz. Aliás, eu amo a tua lei e não tenho paz nenhuma. Estou vivendo uma guerra crônica dentro de mim, ao meu redor, na minha frente, atrás de mim. Luto com o meu passado, com o meu presente, tenho medo do futuro. Minhas circunstâncias, meu cronos, tudo está em guerra. Eu estou numa guerra ambulante e eu amo a tua lei. Bom, se Deus não é mentiroso e a sua palavra não pode mentir, então acho que o equívoco está no diagnóstico que você tem com relação à palavra. É possível que você não ame a lei de Deus como pensa amar. Eu estava à tarde meditando nesse versículo, e é por isso que eu estou rouco. Eu estava no ar-condicionado, sem camisa em casa, e saí do ar-condicionado assim, graças a Deus, né? Estou aqui hoje. Eu estava meditando nesse versículo, tirei um cochilozinho rápido, e depois meditei na palavra de Deus hoje. Diga, irmão que está do seu lado: o pastor também cochila quando pode, viu, irmão? Você não se escandalizar comigo. Amém ou não amém? Tem uns pastor cochilando, né? Cala a boca, irmão. Todo fim de ano tô no restinho das minhas forças, tô na reserva, você nem tô com cheiro de forças até o final do ano, né? Hoje deu para dar uma relaxada no final da tarde. Eu estava meditando lá nesse texto: muita paz, muita paz, muita paz tem os que amam a tua lei. E a minha vida é tentar responder aos que não têm paz. Por que não tem paz? Acho que o resumo da minha: por quê, pastor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a maioria dos porquês eu não tenho respostas. Mas esse texto talvez responda o anseio de muitos de nós. Por que eu não tenho tido paz? Por que eu não tenho tido muita paz? Talvez porque nós não tenhamos ou não estejamos amando a lei de Deus como deveríamos amar. Agora, como isso aqui não é o sermão da noite, é só uma gotinha de sabedoria, deixa eu mostrar para você aqui o seguinte: muita paz tem os que amam a tua lei, e não os que decoram a tua lei. Não os que conhecem a tua lei de capa a capa. Não os que sabem manejar a Bíblia muito rápido. Não os que, ao pastor dizer lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 2, tu abre em Sofonias rapidinho. Não é? Não é isso. Não é ter habilidade com um livro chamado Bíblia. Não é decorar versículo bíblico. Não é conhecer a cultura, a geografia bíblica. Não é saber quem foi o neto do tio, do irmão, do cunhado de Melquisedeque. Não é isso. Tem gente que sabe tudo, conhece essas coisas, mas que não passam de informações, mas que são informações que não formam nada dentro de nós. Esse texto está falando de amor. Eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra, eu amo ouvir o que tu dizes, eu amo as verdades reveladas no livro sagrado, eu amo a tua palavra. E que amor é esse, pastor? Que amor é esse que o senhor está falando? Que amor é esse que a Bíblia está falando? Eu leio a Bíblia e decoro tudo, mas será que a despeito de decorar tudo, eu não amo? É possível? Agora, é só a gente parar para pensar: como é que nasce o amor? Como é que nasce o amor? O amor, ele pode nascer no olhar, não é verdade? Então, você olhou aquela menina e se apaixonou.
Mas se você não se aproximar, conviver, estar, gastar tempo, investir na relação, esse amor, da mesma forma que morreu, nasceu, pode morrer. O amor nasce, cresce, robustece-se na convivência, no convívio. O amor, ele se materializa, ele se concretiza, ele se estabelece, ele se eterniza na relação, no relacionamento. Como é que eu posso me apaixonar pela palavra de Deus? Como é que eu posso amar a lei de Deus? Me relacionando com ela, gastando tempo com ela, buscando conhecê-la cada dia mais e melhor e um pouquinho mais. É relacionando-me com ela, porque senão eu vou gastar um tempinho rápido e vou só decorar um versículo. É importante. Decorando a gente pode conhecer a palavra, mas nem sempre o decorar é sinônimo de conhecimento. Então, querido irmão, nessa penúltima quarta-feira do ano, uma vez que em 2007 você planeja ter muita paz na tua vida, amém ou não amém, amado? Diga, irmão, que está do seu lado, que o Senhor concretize o teu sonho, querido, em nome de Jesus. Que você tenha muita paz em 2007. Eu não estou falando que você não tenha dificuldade, nem adversidade, nem lutas, não. Elas haverão, mas que você tenha muita paz a despeito delas, em nome de Jesus. Venham lutas, venham os inimigos, venham as adversidades. São inevitáveis, mas que a paz se estabeleça no meio delas, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe com paz, mas lembra, muita paz tem os que amam a sua lei. Então que Deus te dê em 2007, por que não 2006, ainda não acabou, esse desejo de se relacionar com a lei de Deus, de buscar relação com ela, com a palavra de Deus, porque esse texto está nos dando o segredo da vitória para quem quer ter paz na vida. Muita paz tem os que amam a tua lei. Então uma oração, sabe, seria: Senhor, eu quero amar a tua lei. Eu quero dizer como esse mesmo salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Me ajuda a guardar a tua palavra no meu coração, na minha alma, tatuar o meu ser com toda a tua lei, com toda a tua palavra, de modo que nunca mais sai de dentro de mim, porque muita paz tem os que conhecem a tua lei. Eu acho que nesse tempo de revolução na área da informática, vivemos uma revolução na área de informação há mais de 2 décadas, ou bem mais que isso. Eu acho que hoje não se dispensa nenhum saber, todos os saberes são importantes. Em qualquer área da vida, tem que saber, tem que conhecer. Sabedoria é plano de Deus para a vida do homem. Mas nenhum saber é mais importante do que o saber a palavra de Deus. O saber a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus. Irmão, se você gosta de matemática, cai dentro da matemática. Gosta de física, cai dentro dela. Gosta de filosofia, psicologia, mas cai dentro disso. Gosta de ciências ocultas, conheça isso. Nosso Deus é Senhor até nas ciências ocultas. Então a gente tem que conheça, saiba, estude, mas não abra mão de conhecer a palavra de Deus. A paz não vem pelo conhecimento da filosofia, a paz não vem pelo conhecimento da matemática, a paz não vem pelo conhecimento das leis do nosso país, a paz vem pelo conhecimento que gera amor pela lei de Deus no nosso coração. Que Deus coloque esse amor no teu coração, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor. Os irmãos podem se assentar, amados. Deus continue nos abençoar. Amados, nessas quartas-feiras nós temos ministrado sobre o dom do Espírito Santo. Aliás, antes do Espírito Santo, vamos ao porco, né? Esqueci do porquinho hoje, né? Para quem está vindo à igreja pela primeira vez, Deus nos deu uma missão de adquirir uma propriedade no Vale do Jequitinhonha, dos lugares mais pobres do nosso país, um dos mais pobres mesmo. Estabelecer uma base missionária social, muito mais social do que missionária. Pregar o pão da vida com pão de trigo, não é? Pão e palavra, pão e algo mais. E nos deu também a estratégia de como comprar a propriedade lá naquele lugar. Deus falou que nós compraríamos uma propriedade sem fazermos o menor esforço. Compraríamos sem fazer o menor esforço. E a estratégia é com um porquinho. Cadê? Me dá um porquinho desse aqui, vem cá. Ele mostrou esse porquinho aqui para o nosso Ministério de Missões. E nos deu a estratégia de passar esse porquinho em todo culto. Todo culto. Você que tem uma moedinha no fundo do bolso aí, vai jogar uma moedinha aqui dentro, todo culto que você vê aqui, traga uma moedinha, independente do valor, pode ser de 1 centavo, pode ser de R$1, não tem problema. Uma moedinha.
E Deus colocou no nosso coração que nós vamos comprar a propriedade só com essa moedinha. Não vai custar nadinha, nem para mim, nem para você, nem para a igreja, para ninguém. Ele falou que nós não faríamos esforço para comprar essa propriedade, mas também já estamos de posse da palavra que não vai demorar a comprar a propriedade. Não é? E vai ser com esse porquinho aqui. Então, quando o porquinho chegar na sua mão, é só colocar uma moedinha, não precisa falar nada, não precisa conversar com ninguém. Chegou na tua mão, coloca uma moeda. Não tem moeda, não tem problema, passa para o irmão do lado. Só isso, mais nada. Né? Nada mais do que isso. Estratégia de Deus não é invenção de ninguém. É só colocar uma moedinha. E com essa moedinha, nós vamos comprar uma propriedade. Vamos colocar um casal de missionário lá no Vale de Jequitinhonha. Vamos manter esse missionário lá e vamos mudar a história daquela região. E podem escrever isso aí, porque isso é promessa de Deus para 2007. Vocês vão ouvir falar de Almenara, vão ouvir falar lá do Vale de Jequitinhonha e da obra da Igreja Batista Betânia lá no Vale de Jequitinhonha por causa da tua moedinha. Pode aplaudir o Senhor, porque é verdade, viu? Coloca aí. Glória a Deus. E outra, você pode levar um porquinho desse para casa, encher, quando estiver cheio, e trazer. Você pode pegar um aqui gratuitamente. Eles vão lá anotar teu nome, teu contato, leva para casa, coloca lá na tua cozinha, moedinha que sobrar, joga lá, quando tiver cheio, traz para a igreja. Todas essas moedas vão todas para o Vale do Jequitinhonha, não vai ficar um centavo aqui na igreja, todas elas vão para o Vale do Jequitinhonha, nos comprometemos com o irmão com relação a isso. Nós estamos falando sobre a doutrina do Espírito Santo, já estamos caminhando para o 5º mês, não é? Vamos completar 5, não. Passamos do 5º mês de estudo sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus e vamos dar uma parada no final de dezembro, em janeiro eu entro de férias, em fevereiro a gente volta falando sobre cada dom, descobrir o que é o dom do Espírito Santo e vamos entender o que é cada dom do Espírito Santo. Na quarta-feira passada nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Quantos irmãos aqui são batizados no Espírito Santo aí? Levante a mão e diga assim, graças a Deus. Amém. Quantos não são batizados no Espírito Santo aí? Tem uns 4 que não vieram na quarta-feira passada, né? Se tiver do seu lado e falar assim, você é batizado, você que não sabe, bobo, né? Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Mostramos na Bíblia que se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você é batizado no Espírito Santo de Deus. Falamos o que é batismo no Espírito Santo de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Todos nós. Falamos do equívoco que se prega na igreja no Brasil sobre a ideia de que uns são e outros não, não é? Falamos que existe, porém, uma diferença entre batismo no Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo. Todos são batizados, mas nem todos são plenos no Espírito Santo. Se você é membro de uma igreja, não veio na quarta-feira passada, por favor, não deixe de adquirir o CD de quarta-feira passada. Não deixe de adquirir. O batismo no Espírito Santo, conhecer essa doutrina é importantíssimo. 90% dos crentes no Brasil não conhecem, e os que pensam conhecê-la, conhecem de forma errada. E eu mostrei isso para você na Bíblia ontem, na Bíblia na quarta-feira passada. Terminamos o culto quarta-feira 10h10, passamos da hora assim, direto. E foi uma bênção. Então, ninguém que seja membro dessa igreja deve passar em branco do que se pregou na quarta-feira passada. Adquira o CD, encomende aí com o Jorge na mesa do som, guarda esse CD no teu coração, ouça-o costumeiramente para que você entenda o que é o batismo no Espírito Santo. E hoje, e na quarta-feira que vem, que é a última do ano, nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Eu não vou fazer recapitulação, porque nós não temos tempo para isso. Uma vez que nós aprendemos na palavra de Deus, tirando a tradição da igreja histórica, tirando muito mais a tradição da igreja pentecostal, mostramos que todos nós somos batizados, e está escrito isso na Bíblia, claramente mostramos o que é batismo. Todavia, o fato de sermos batizados não significa dizer que estamos cheios do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo. E nós vamos hoje, então, uma vez que descobrimos que todos nós somos batizados, entender o que é plenitude do Espírito Santo. O que é a plenitude do Espírito Santo, pastor? Vamos começar a entender hoje. E vamos começar em Efésios capítulo 5. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 5. E vamos ler.
alguns versículos aí do capítulo 5 de Efésios, começar do versículo 15. Aprendemos, por curiosidade, na quarta-feira passada, nós entendemos que doutrina nenhuma deveria ser construída sobre o livro de Atos. E quase que 100% da doutrina do Espírito Santo é construída sobre o livro de Atos. Por que doutrina não deve ser construída sobre o livro de Atos? Porque o livro de Atos registra o que diz o nome, os atos dos apóstolos, experiências vividas por aqueles homens, mas que foram experiências vividas por aqueles homens, mas que, porque foram vividas por aqueles homens, não foram sistematizadas como sendo experiências que todos nós temos que passar. Foram atos que foram acontecendo quando da descida do Espírito Santo, que marcaram um tempo, uma época, e que relatam como aconteceu aquela manifestação do Espírito Santo, mas que não dizem, em hipótese alguma, que tem que ser repetida como ato, como experiências estáticas em todos que têm experiências com o Espírito Santo. Mostramos isso. Então, o livro de Atos deve ser tudo menos livro doutrinário. E 90% da doutrina do Espírito está construída sobre o livro de Atos. Por isso, tanta disparidade sobre tal doutrina. Já o livro de Efésios é um dos livros mais doutrinários da Bíblia. Quem quer conhecer a doutrina bíblica, leia as cartas paulinas, são 13, e entre elas está a carta de Paulo à igreja de Éfeso, portanto, aos Efésios. Então, é uma carta extremamente profunda e riquíssima de conteúdo para quem quer conhecer a Jesus, a sua palavra e a sua manifestação à igreja. E aí, nesse capítulo 5, nós vemos Paulo doutrinando a igreja de Éfeso, e no versículo 15 em diante, ele diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, ou como quem não conheça nada. E muito mais, o nécio não é só quem não conhece. É pior, é aquele que não conhece e se julga um pleno conhecedor. Ele é um idiota. Né? É o que ele é. Ele é um doutor em axiologia. Ele é um axiólogo. Ele acha que é e fala como se estivesse defendendo uma tese de doutorado. A sua tese é sobre o quê? Sobre axiologia. E da onde você tirou esse conteúdo? Eu não tirei lugar nenhum. Eu acho que é e estou defendendo isso com toda a minha alma. Esse é o nécio. E se você quer saber, a igreja de Jesus no Brasil tem sido dirigida por muitos nécios. Pergunta de onde vem o conteúdo dele, de onde vem o histórico teológico, eclesiástico, bíblico. Pergunta onde é que vem, de onde vem o arcabouço do conhecimento dele. Não tem. Ele não tem histórico de conhecimento nenhum. Isso parte até de onde? Dessa teologia de enchimento do Espírito Santo, que o cara entra aqui, um canalha, um fofoqueiro, um devedor, um adúltero, um apóstata, um fanfarrão, um bebedor. Mas ele entra na igreja, aí ele recebe o batismo do Espírito Santo e sai um anjinho. Ele acha que a plenitude do Espírito Santo se dá assim, abracadabra, pum. Então eu entrei ignorante e saio cheio de sabedoria. Eu entrei um carnal viciado e saio um anjo liberado. Essa ideia de que eu não preciso buscar, eu não preciso cavar, eu não preciso me aprofundar, é um ato instantâneo. É num culto, é num evento. Então ele fala meia dúzia de língua, então estou cheio do Espírito Santo. E ele acha que está mesmo. Eu não estou dizendo que eu não creia que no evento Deus nos possa encher ou então começar uma obra de enchimento. Ele pode começar a purificar o odre, mas o enchimento é um processo. Então, como nós aprendemos no caminho que o que a gente recebe de Deus, recebe num momento estático, eu vou orar por você, vou tocar na tua cabeça, você vai tremer um pouquinho, vai cair no poder. E quando você levantar, pronto, você é um anjo. Você é um homem cheio de sabedoria, você é quase um apóstolo. E o cara monta a igreja dele e vai pregar. Agora, de onde vem o teu plantio? Você colheu hoje, agora plantou aonde? Não plantei, pastor. Eu fui lá e disseram que eu fui cheio e pronto. Ah, você não plantou e colheu a si mesmo? Isso é bíblico? O que a Bíblia fala sobre semeadura? O que a gente semear?
Isso a gente colherá. E se a gente não semear? Então não se engane, minha igreja. Mesmo que você ouça que é assim em todos os cantos do mundo. Não se engane. A gente só colhe o que planta. Então, esse texto aqui, vamos voltar lá? Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, como quem acha que sabe, mas não tem histórico de saber, né? Mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há o quê? Devassidão. Mas, leiam, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinhos, mas embriagai-vos com o Espírito Santo. Se tem que se encher de alguma coisa, não se encha. Não enche a tua cara de vinho, enche a tua cara do Espírito Santo. Saiam daí embriagados, cheios do Espírito Santo. Aí ele explica como. Como? Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, sujeitando-vos como? Aí ele começa lá. Vós, mulheres, submetei-vos os vossos maridos como ao Senhor, porque o marido... Aí ele começa falando, depois, marido, amai vossas mulheres. Depois ele diz, filhos, obedecei vossos pais. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Servos, obedecei seus senhores. Senhores, sejam justos com seus empregados. É nesse contexto que entra esses textos. Mulheres, submetei-vos, maridos, amai. Filhos, obedecei. Pais, não provoqueis ira. Servos, obedecei também. E patrões, não subjuguem. Você vê que isso tem a ver com o enchimento do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito falando. Então esse texto aqui diz que uma vez que você foi batizado com o Espírito, você possui o Espírito, deixe-se possuir por ele também. Uma vez que você agora diz que possui o Espírito, você foi transformado em casa espiritual, então agora você tem o Espírito Santo? Tenho, glória a Deus, ele é o penhor da tua salvação. Você está selado nele, batizado nele. Agora, caminhe com ele e vá se deixando possuir por ele. Uma vez que você o possui, deixe-se possuir. E deixe que ele se transforme no teu Senhor, de modo que ele tenha liberdade para fazer com você o que quiser, e possa te conduzir para onde quiser, e possa te usar da maneira que quiser. Deixe-se encher dele. Deixe-se embriagar por ele. Deixe que ele domine o seu coração. Deixe que ele encha você, enche do Espírito Santo. Agora, quando você lê esse texto, você percebe que enchei-vos do Espírito Santo, falando, ele diz que a gente se enche, esse enchei-vos não é uma sugestão, é uma ordem. Se de um lado ele diz, não vos embriagueis, ele não está dando uma sugestão, isso é um mandamento de Deus pela boca do apóstolo. Não vos embriagueis. A igreja discute se pode tomar vinho ou não. Mas o pecado não está em se toma ou não. O pecado está na embriaguez. O senhor está dizendo então que pode tomar vinho? Não. E se eu tomar pecado, o problema é seu. Agora, o que a Bíblia diz que é pecado? Embriagar. E como é que começa a embriaguez? No primeiro copo. Não é? Então cada um conhece a si mesmo. Não é verdade? E a embriaguez é quando o que você bebeu rouba a tua razão e você se vê refém daquilo que ingeriu. Então, quando a Bíblia diz, não vos embriagueis, não vos encheis de vinho, porque o vinho, há devassidão. Quando o vinho toma a tua razão e domina o curso da tua vida, vai te levar para a devassidão, para a vergonha, para a ignomínia, para o que é mal, para o que é pernicioso. Então não se embriaguem com vinho, mas quando o assunto for Espírito Santo, enche a cara, irmão. Toma um porre dele, deixa ele dominar você, deixa ele sequestrar a tua razão, porque se o Espírito Santo domina a tua vida, ele está dizendo assim, ó, não é devassidão, é vida.
é graça, é honra, é alegria. Deixa o Espírito Santo controlar a tua vida, deixa ele dominar você. É isso que ele está dizendo assim. Aí você fala assim, mas pastor, pelo amor de Deus, eu quero me encher do Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Eu já fui na corrente, na igreja da obra do Espírito Santo. Eu já fui na corrente da obra do sobrenatural. Eu já subi todos os montes de realengo. Já fiz todo tipo de jejum. Aumentei a minha oferta. Eu deixei de fazer sexo com a minha mulher. Não beijo mais meu filho. Eu quase virei um monge. Mas não adiantou nada. Durou uma semana. Porque a plenitude, o enchimento do Espírito Santo, não acontece como mágica. É um processo. Um processo. Quando você enche esse copo aqui, a água vai enchendo devagarinho, gole por gole, gota por gota. E ele vai de baixo para cima, gradativamente. À medida da proporção que se derrama. Não é de uma vez. E aí, a partir de hoje, vamos ver se a gente termina na quarta-feira que vem, ou pelo menos até a primeira quarta-feira do mês de janeiro, vamos aprender na palavra quando é que a gente se chama e se torna um crente cheio do Espírito Santo. Enchei-vos, não é uma sugestão, é um imperativo. Billy Graham escreve um livro e ele diz que não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Crente que não é cheio do Espírito Santo é um crente em pecado. Porque o enchei-vos é um imperativo. E esse enchei-vos no grego dá a ideia de entrega. É mais ou menos assim. Entreguem-se ao Espírito Santo para que ele vos encha. Deixe que ele seja Senhor. Tem a ver com rendição. E esse enchei-vos também tem a ver com o tempo do verbo. Presente, enchei-vos. É ato contínuo, é todo dia, é gradativamente, é o dia todo. É uma vida que no caminho se permite encher. Agora, como é que a Bíblia diz que é o processo? Começa no versículo 19. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós o que? Leia. Com salmos e hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós. Como é que eu me encho de Espírito Santo? Falando entre vós em salmos. O que é salmo, hein, gente? Quem sabe o que é salmo? Difícil, né? Vamos ler o Salmo 23. O que está lá em Salmo 23:1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Isso é um salmo? Sim ou não? O que é um salmo, então? Não é complicado? Você vê como é que a gente lê a Bíblia e às vezes a gente não atenta para o que a gente está lendo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro. Salmo 46:1. Isso é um salmo, não é? O que é um salmo, então? Hã? Fala, gente. Palavra de louvor a Deus, palavra de adoração, palavra de adoração. Salmos, na Bíblia, é o que saiu voluntariamente do coração de um adorador. Quando você canta aqui, agora vivo não, mas eu, Cristo vive. Como é que começa lá? Agora vivo não, mas é isso? Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Prega, pastor, que é melhor, né? Cristo vive em mim. Aleluia. Quem disse isso? Quem se lembra? Está lá em Gálatas. Paulo. Isso é um salmo. Por que é salmo? Saiu do coração de Paulo. A boca de Paulo gerou aquilo que está dentro do seu coração. Produziu, materializou, tornou audível o que ele sentia no coração. Quando você está adorando ao Senhor e palavras começam a brotar do teu coração,
de exaltação, de engrandecimento, de reconhecimento daquele que foi, é e será, você está salmodiando. O que é um salmo? É algo que o próprio Espírito coloca dentro do meu coração, que não fica sepultado no meu coração, mas que eu transformo em culto ao Senhor e louvor ao Senhor. Como diz o salmista, o meu louvor virá de ti no meio da grande congregação. O salmista está dizendo, Senhor, o louvor com o qual eu te adoro vem de ti mesmo. Tu geras no meu coração aquilo com o que eu vou te adorar. Então nada do que tu geres em mim terminará em mim, verá em mim um fim. Pelo contrário, eu vou transformar em resposta ao que tu tens gerado dentro de mim. Então ele está dizendo assim, quando é que um crente começa a se encher do Espírito Santo de Deus? Quando ele aprende a falar em salmos. E quando é que alguém aprende a falar em salmos? Quando é? Me diga uma coisa, se o meu louvor virá de ti na grande congregação, e os meus salmos, as minhas palavras de louvor a Deus, são produzidas pelo que o próprio Espírito gera dentro de mim, pergunto, alguém que não é nascido de novo, não tem o Espírito Santo, pode louvar o Senhor? Não pode. Ele pode fazer como nós, ele está aqui. Ele pode ser adorador de Exu Caveira. Mas tu está aqui cantando, ele está aqui, ele veio aqui fazer não sei o quê, foi convidado, é bem-vindo, mesmo você que adora Exu Caveira, prazer ter você aqui, viu, meu irmão? E ele está aqui assim, olha, todo o poder te foi dado no céu e na terra, ele está cantando. Mas isso é louvor que sai do coração? Não. Porque ele não conhece aquele que está dizendo, todo o poder te foi dado. Ele não teve experiência com aquele cara que ele está exaltando ali. A adoração parte de alguém que conhece. Eu adoro porque eu conheço. Eu não estou adorando um estranho. E eu te conheço porque eu tenho relação contigo. Ele é o meu Senhor. Então a adoração verdadeira só pode partir de um coração onde o Espírito Santo estabeleceu uma obra verdadeira, genuína. Quem não conhece a Deus não o adora. Canta em louvor ao seu nome, mas a adoração é mais profundo. Sai de dentro. E quando é que alguém começa ou aprende a salmodiar? Quando a boca está cheia do que edifica. Quando a sua boca é uma fonte de vida. Quando o seu falar é rico em instruções. A gente aprende a salmodiar quando a gente começa a transformar a nossa boca numa fonte de vida, seja para nós mesmos ou para quem nos ouve. Porque a Bíblia diz o seguinte, não é o que entra pela boca que contamina o homem. É o quê? É o que sai. É o que contamina a tua vida? O que entra ou o que sai pela boca? O que sai. Não há nada que entre e possa me contaminar. Mas o que sai me contamina. Seja positivamente, seja negativamente. Trabalhe numa sala onde tem um colega de trabalho que só vive murmurando da vida. Tem alguém que trabalha com alguém assim? É um murmurador crônico? Alguns trabalham, né? Como é que é lá, irmão? O clima daquela sala? Ô, vida desgraçada. Ô, o cara chega às 7 horas no trabalho. Ô, ônibus miserável. Ô, motorista do inferno. Ô, sapato do capeta, me machuca, novinho, comprei essa desgraça. Olha esse ar-condicionado que não gela porcaria nenhuma. Olha o trabalho, olha o material que ele dá pra gente trabalhar. Ô, vida infernal. O cara está sempre vomitando desgraça. Sabe o que ele está fazendo? Ele está empesteando o ar. Ele está contaminando a energia negativa. Está sendo gerada. Quando você está do lado de alguém que está sempre falando mal, sempre criticando, sempre notando o que não se fez, o que se fez errado, essa pessoa está contaminando você. Essa pessoa está contaminada e ela está alimentando o espírito que a contamina. Mas, ao contrário, quando tem lá dentro da mesma sala um ser humano que sempre acha um algo bom no meio do algo ruim, ele pega o lixo e acha uma coisa boa lá. Hoje eu fui fazer a vistoria do meu carro e tem 1 quilômetro de carro na minha frente e eu paro, sol quente. Eu falei, Jesus da glória. Aí eu desliguei o carro e está queimando a mufa. Não tinha sombra, não adianta sair do carro que vai ser pior. E na fila não andava de jeito nenhum. Detran é uma bênção. Deus abençoe cada funcionário do Detran e o prospere com graça e saúde, em nome de Jesus. Eu estou lá naquele Detran
naquele carro e não anda. Minha vistoria era 8h15, cheguei 7:50. Já tinha uma fila. Irmã Santina, perto da sua casa. Perto da sua casa, ali na São Luciano Silva. A senhora mora antes. Sai da sua casa, dobra para a direita e entra na São Luciano. Ali é onde estava a fila para eu entrar naquele bendito, daquele Detran. Cheguei no Detran 7:50. Entrei na loja do Detran 10:10. Cheguei lá e encontrei Zé Luiz. Eu cheguei 7:10. Zé Luiz chegou às 7 horas da manhã. Eu falei, sempre tem alguém pior do que a gente, graças a Deus. Né? Ele sofreu mais do que eu, né? E a desgraça dos outros consola a nossa desgraça, né? E Zé Luiz sempre de bom humor, como sempre. Como sempre, você não vê Zé Luiz de mau humor. Aí a gente estava conversando com o pastor do serviço, é um problema. Aí eu falei assim, Zé Luiz, é verdade, Zé Luiz, mas nós temos um carro, Zé Luiz. A gente está aqui nessa fila ralando, mas é porque a gente tem um carro, não é mesmo? Quantos de vocês não gostariam de estar numa fila dessa, irmão? Porque ainda não tem carro, amém ou não amém? Mas vai entrar numa fila dessa esse ano, em nome de Jesus, irmão. Recebe essa palavra aí. E quando, se fosse você tivesse comprado o seu carro, em primeiro carro, você estava naquela fila, você estava assim, glória a Deus aí. Andei a pé 30 anos na minha vida, agora eu estou aqui tirando onda na fila do Detran. Liga para o parceiro, você sabe onde eu estou, brother? Estou na fila do Detran, 3 horas na fila, tirando uma onda. Né? Sempre no ruim tem algo bom. E tem gente que é especialista nisso. Ele pode estar cercado pela miséria, mas ele diz assim, não tem alguma coisa boa aqui. E ele se prende no bom. Esse cara contamina, essa pessoa faz bem. Ele atrai as pessoas boas querem estar perto dele. Tem gente que é assim. Quando é que a nossa alma começa a se encher do Espírito Santo de Deus? Quando a nossa boca começa a produzir coisas boas, coisas agradáveis, coisas que façam bem para a nossa alma e para a alma de quem nos ouve. Então você pode ser cheio do Espírito Santo quando tuas palavras forem palavras de graça. Quando você aprender a transformar sua boca numa fonte de alimento, numa fonte de vida. Agora você conhece quantos crentes que vivem murmurando da vida? Só sabe falar mal dos outros. Só sabe que os caras... tem uma igreja aqui bem pertinho da gente. Vou falar aqui baixinho. É a igreja mais próxima da nossa igreja. Depois vocês olham assim, você vai ver. O pastor falou semana passada, olha, esse pastor daí é maldito, esse pastor daí, ele vai para o inferno, essa cabra. Ele e as ovelhas dele, todo dia vai tudo para o inferno. Falou isso. Agora, vocês que são minhas ovelhas, vão para o inferno? Então não precisa falar nada. Se você reage a isso, dá lugar para o diabo. O teu silêncio fala muito mais alto. Chega lá e diz assim, ó, Deus te abençoe, meu irmão. Amontoou brasa viva sobre a cabeça, queima a consciência do cabra. Agora tu vocifera. Eu sou alguém, eu quero confessar a vocês que no trânsito, eu sou terrível, irmão. Pedi a Deus para me dar um espírito de mansidão no trânsito. Porque trânsito é um lugar onde eu mais peco na vida, no trânsito. Aí eu entro no carro, você já sabe, né? Mansidão. Aí passa um cara na tua frente. Como é que foi essa semana, lembra, mano? Estou na moto. Eu e André. Aí, aqueles cabra que a gente sabe, o cara não anda, está às 40. Mas só, quem está andando a 40 tem que andar em que pista, irmão? Me diga. Está direito. Mas o abençoado, ele anda aqui na esquerda. E o nego fica atrás, né, piscando. Está com pressa, passa você, mano. Então é só encostar. Eu fico irado quando o cara anda ali, travancando o trânsito todo. E aí, todo mundo cortando por dentro. Aí chega o de moto, ele está lá. E eu do farol alto. Aí falou, olha só isso, cara, eu estou aqui comigo, a batalha. Neil com Neil. O Neil pega a boca, xinga ele, amaldiçoa ele, passa perto dele, fala um palavrão para ele. Aí o outro diz, não, Neil, não faz isso, não faz, tem misericórdia, segura a tua peia aí, segura aí, cuidado, tal. Aí eu passei do lado dele, olhei para ele, não falei nada. Mas lá dentro de mim, né? Cara, que vontade, meu. Passa para a direita, seu animal, seu imbecil, seu quadrúpede, não sabe o que é para a direita. Aí eu passei. Eu fiquei quieto. Aí eu chego lá embaixo, ele dá uma aceleradinha, cola do meu lado, faz assim, paz do Senhor, varão. Aí eu olhei pro lado, falei,
Nem falei nada, irmão. Nem falei a paz do Senhor. Aí ele passou, André, bateu no meu capacete. Agora o Espírito Santo te bateu com paulada na cabeça. Eu duvido, ela duvido, te conheço, duvido que você não passou do lado, quase querendo amaldiçoar ele. Eu falei, meu amor, eu passei com raiva dele. Mas se tu faz, o cara passa, não, paz do Senhor, pastor. Não perdi a oportunidade de ficar calado. Não tem como abençoar? Não amaldiçoa, cara. Não transforma a tua boca numa fonte de desgraça, num instrumento do diabo. Porque não existe como ser cheio do Espírito Santo se a tua boca é uma fonte do capeta. E eu conheço uma dezena, centena de crentes que se julgam santão por causa da roupa que ele usa, por causa da língua que ele acha que fala, por causa da conduta que ele tem dentro dos templos, mas quando ele abre a boca, ele só vocifera. Ele não fala, ele vomita. É a forma como fala com os filhos, é a forma como fala com a empregada, como fala com a esposa, como fala com os patrões. E esse texto está dizendo que não existe ninguém que seja cheio do Espírito Santo que não tenha aprendido antes a salmodiar ao Senhor. Minha boca é uma fonte de alimentação para mim mesmo. Daí, também, eu entendo que a minha língua, ela pode ser uma expelidora do Espírito, pode fazer com que o Espírito Santo se afaste de mim. E aí, eu me lembro do que Paulo escreve ao jovem pastor Tito. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo a Tito, algumas folhas aí depois. Tito. Depois de Timóteo, tem 1ª e 2ª Timóteo, uma paginazinha é o livro de Tito. Tito capítulo 2, quem já abriu, diga amém. A maioria de nós. Veja lá, o versículo 6, Paulo exorta a Tito, no capítulo 2, no versículo 6, e diz assim: exorta semelhantemente aos moços a que sejam moderados. E tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade. E na linguagem? Linguagem sã e o que mais? Irrepreensível. Para quê? Para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Uma linguagem sã e irrepreensível. Para quê, irmão? Leia aí. Para que o adversário o quê? Se confunda. Como é que a gente confunde o adversário, irmão? Com a nossa fala. Agora presta atenção no que eu vou te falar aqui, irmão. Você quer deixar o diabo bolado, quer deixar ele zureto. Meu Deus, esse cara está me deixando confuso. Eu não estou entendendo nada. Eu tento, mas não dá. Esse homem está me deixando maluco. Se eu ficar aqui perto desse cara, ele vai me deixar maluco. Eu quero passar longe desse crente, porque não adianta. A boca desse cara me deixa louco, me deixa em depressão. Não fala o nome dele aqui, pelo amor de Deus. Você não vê isso lá na Bíblia? Paulo passa curando, expulsando demônios. Tem um grupinho que está vendo, fala assim, cara, eu quero esse poder também. Aí aparece um demoniado, eu vou tentar. Eu te conjuro, no nome de Deus de Paulo, sai. Como é que é, diabo? Como é que é? Tu me conjura como? No nome de Deus de Paulo. O diabo fala assim, olha, eu sei quem é Deus e conheço a Paulo. Mas você quem é? Diz que o diabo se lançou sobre ele com mais 7. Se apoderou dele. Olha o que o diabo diz. Eu conheço a Paulo. Eu sei quem é Paulo. Sabe por que ele sabe quem é Paulo, irmão? Por causa da autoridade de Paulo. Porque quando Paulo dizia sai, o diabo não conversava. Ele saía, porque a boca de Paulo, a palavra de Paulo, Satanás conhecia. Era como som que fazia mal aos seus ouvidos. Ele tinha que tapar, ele tinha que fugir daquele lugar, porque ele não aguentava ouvir aquilo que saía da boca de Paulo. O inimigo se confunde quando a nossa boca é sã, quando a nossa palavra é irrepreensível. Então esse texto está me dizendo que existem 2 tipos de linguagem. O inimigo entende.
É a linguagem dele. É a linguagem que, quando expelida e dita, cria a ambiência na qual ele age, na qual ele trabalha. Opa, estou ouvindo um som, essa som eu entendo. Eu estou ouvindo essa gente murmurando, praguejando, rogando praga, amaldiçoando. Isso aí é meu. Eu conheço disso aí. E se essa boca está falando, o coração está cheio. Então estão criando a minha ambiência. Agora, quando cria uma ambiência, através de uma linguagem que o diabo não entende, diz o texto que o diabo fica confuso. E ninguém permanece no lugar onde ele não consegue se comunicar, onde ele não fica em casa. Que linguagem é essa? É salmos. Palavras de louvor a Deus, como já falamos por aqui. Você está andando na rua, aparece sempre um paralelepípedo lá no nosso caminho. Você está descalço, dá uma topada, arranca o tampão do dedo. Aí o que vem na boca? O que a carne produz? Fala a verdade, irmão. Não produz louvor, produz? O teu eu olha para aquela pedra, diz assim: não, eu não vou dizer nada. Mas que dá vontade de dizer, dá. Vem aqui, ó, na ponta da língua. Só que você não luta contra essa palavra que vem na ponta da língua. Você libera. E de vez em quando, porque já falou, diz assim: pô, você me perdoe. Você já machucou alguém? Você já feriu? Você já denegriu? Você já mentiu a respeito de alguém? Aí depois vai pedir desculpa. Pô, me desculpa aí, eu estava com a cabeça quente. Sim, eu te desculpo, mas te desculpar não retira o que você disse. É semente que foi lançada. Vai voltar para você. Esse texto está dizendo que eu preciso santificar a minha boca. Irmão, minha igreja, não se iluda com eventozinhos de poder. Eu amo o lugar onde Deus libera seu poder. Amo sentir a presença de Deus, celebrar na presença de Deus. Creio na autoridade do Espírito, que muitas vezes nos surta e nos joga no chão, no poder. Sim. Agora, se é o Espírito Santo, se você cai no poder, vai levantar cheio de poder de Deus transformado. Agora, só para ter uma experiênciazinha, naquele horáriozinho de culto, isso é uma falácia. E os homens estão atrás dessas experienciazinhas culticas com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que parece que não os acompanha quando a reunião termina. E aí ele acha que teve uma experiência, aí ele vai se enfeiurando, porque ele vai ficando mais santo. Você sabe que na igreja evangélica, o sujeito, o irmão vai ficando, quanto mais santo ele vai ficando na santidade evangélica, ele vai ficando feio. Quanto mais feio, ele se julga mais santo. E a santidade, que não é evangélica, mas é bíblica, ela não nos enfeiura, ela nos embeleza. Ela nos transforma em gente como gente tem que ser. Ela nos socializa. A santidade é socializadora. Porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou entender até aquele ser que não me entende. Ele não me entende, ele me julga, ele me joga pedra. Então tu não precisa jogar pedra de uma vez. Porque de repente aquela pedra é uma forma de chamar atenção. Mas a gente joga pedra na mesma proporção. A gente vai reagindo, né? Os agentes do diabo se lançam contra nós e nós reagimos aos agentes do diabo, irmão. Você tem que ser agente e o diabo tem que ser reagente. Você tem que ser o senhor da tua vida. É você que tem que dar as cartas. E o diabo diz, se você se sujeitar a Deus, resisti-lo, a Bíblia diz, o diabo foge de você. Ele reage à tua vida. Agora não, o diabo vai tentando, jogando pedra, e a nossa boca vai produzindo, reagindo às circunstâncias. Se eu passo do lado daquele irmão, diga assim: seu animal, anda aqui do lado direito, seu canalha. Lá na frente, Pai do Senhor, pastor. Em nome de Jesus envergonhado, a minha cara envergonhada. E se amanhã eu fosse pregar, esse irmão estivesse sentado aqui na minha frente, ia pregar como? E o céu dava uma festa em nome do Neil lá em cima. O diabo dava uma... Isso é uma coisa mínima. E o que você fala com a esposa, com o marido, com o patrão? O que você fala do irmão? O que você fala do pastor? O que você fala do professor? O que você fala da mãe? Lembra da ilustração que eu contei domingo passado? O filho disse que odiava a mãe e a mãe morreu. Cuidado com o que você fala, irmão. Porque há dois tipos de linguagem. Uma o diabo entende e a outra confunde. É Salmos. E eu termino a minha palavra lendo 4 textos, os quais eu não vou comentar. Passa um pouquinho mais a página, vai a 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. 1 Pedro capítulo 4. Quem já abriu, diga amém.
Muito bem, veja o versículo 11. Se alguém fala, tem que falar como? Como quem entrega oráculos de Deus. Meu irmão, você vai falar, é de Deus? Quantos são de Deus aqui? Diga, eu sou de Deus. Fale como quem entrega o oráculo de Deus. Fale como quem entrega o oráculo de Deus. Cuidado com a tua boca. Cuidado com a tua bendita da tua boca. Porque essa boca pode expelir o Espírito Santo da tua vida. E essa boca pode te ajudar a ser cheio dele no nome de Jesus. Vamos no outro texto. Volta a tua Bíblia agora. Vamos a Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Veja o versículo 6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder cada um. Cada um tem direito de resposta. Você tem direito de resposta, mas tem que responder com sabedoria. O problema é que quando a gente não é cheio do Espírito Santo, a gente fala quando tem que calar, e às vezes cala quando tem que falar. E aí o que fala é maldição e o silêncio também. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente fala quando tem que falar e se silencia quando tem que silenciar. Aí a palavra é bênção e o silêncio é bênção também. Então ele está dizendo, vossa palavra seja sempre com graça. Não estou falando que você tem que ser uma barata morta, não, irmão. Eu não sou barata morta. Atendimento público, serviço público, não me trate mal em serviço público, que eu solto os cachorros. Eu entro na fila, fico 2 horas, mas me trate bem quando chegar atendimento. Não me atenda como se estivesse fazendo um favor para mim, porque não está. Eu pago o salário do servidor público. Ah, mas me paga uma miséria. Pede demissão e vai embora. Agora, se está recebendo salário e está trabalhando, trabalha direito. Que eu corro atrás do meu direito. Ah, corro. Eu reivindico. Mas tem que saber como fazê-lo. Há momentos que a gente tem que calar. E para a gente terminar, Mateus 12. Por que que as palavras precisam ser comedidas? Por que que a minha boca precisa ser minha serva e não minha senhora? Ela tem que me obedecer a mim e não eu a ela. Por que que eu tenho que dominar a minha boca? Por que que a minha boca tem que ser fonte de vida? Por quê? Está lá em Mateus capítulo 24. Perdão, 12. (35) O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O bom ou o mau é medido pela Bíblia em função do que ele tira de dentro do seu tesouro. Não é do que ele angaria. Quem angariou muito é bom. Quem é pobre é mau. Vai ouvir um pastor pregando na televisão essa semana. O que adianta ser abençoado e ser duro? O que adianta a sua bênção? Eu estou com isso na cabeça desde sábado. Falei com o André vindo para cá. Falei, não estou conseguindo tirar essa desgraça da minha cabeça. Como é que uma coisa dessa prega um negócio desse lá? Você é duro. Como se ser duro no Brasil fosse pecado. Além de ser duro, a gente gera culpa no coração do duro. Pior que tem um monte de duro lá ouvindo aquele negócio lá. Ele está dizendo que a bênção de Deus não é medido pelo que eu consigo angariar. Ele está dizendo assim, ó, o bom e o mal, eu meço pelo que o homem consegue tirar de si. É isso que ele está dizendo lá. Agora veja o versículo seguinte. 36. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no juízo. Porque pelas tuas palavras, preste atenção, serás justificado, e pelas tuas palavras o quê? Serás condenado. De toda palavra fútil você vai dar conta no dia do juízo.
eu vim lhe pedir perdão porque eu amaldiçoei, eu roguei praga sobre o senhor, e eu estava magoado, e disse que o senhor ia morrer de câncer, que mãe, você ia morrer. Diga, vai, libera para mim. Primeiro que você pode estar falando a respeito de um abençoado, e sobre os abençoados, Deus diz assim, amaldiçoar isso que te amaldiçoaram, abençoar isso que te abençoaram. Ninguém pede para abençoar, irmão, mesmo que seja inimigo. Vai que teu inimigo é um abençoado, volta para você. Agora você vai jogando praga sobre abençoados, vai dar conta a Deus. Sobre cada palavra fútil. Quando você não tiver nada bom para dizer, não diga nada mal, cala a boca. O silêncio é a expressão de sabedoria. E ele está dizendo, pelas tuas palavras você vai ser justificado, pelas tuas palavras você vai ser condenado. Ele está falando que o tesouro é aquilo que a gente emite, aquilo que a gente perpassa. Então, aqui uma palavra de sabedoria para você. Se você conhece alguém, e esse alguém só tem palavra de maldição, irmão, isso é árvore má. Árvore má nunca dá bom fruto. Abre mão dessa amizade. Ele está te envenenando, você não está ganhando nada. Você está se relacionando errado. Se apaixonou pelo homem errado. Se apaixonou pela mulher errada. A boca revela o que está dentro. E o Senhor está dizendo assim, quer ser cheio do Espírito Santo? Quero. Então, falando entre vós em salmos. É pela boca, irmão. Irmão, eu sou pastor há 16 anos. E não há nada que eu mais faça na vida hoje do que ministrar na vida de pastores. Eu sou pastor de pastores hoje. Muito mais do que de ovelhas. Minha missão hoje é ministrar aos que ministram. E eu tenho me encontrado com muitos antros pastorais, onde o assunto é sempre falar mal de colegas. E toda vez que eu estou com um pastor, ele abre a boca para falar mal de qualquer pastor, esse pastor nunca mais vai conversar comigo. Porque revela o que há dentro. Não pode abençoar, não amaldiçoa. Porque não há quem amaldiçoe que não venha a ser amaldiçoado amanhã. E esse texto está dizendo, irmão, que se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que começar primeiro a santificar a sua boca. Quando você perceber que a tua boca foi usada pelo diabo, Deus tem misericórdia de mim, eu rejeito essa palavra, leva cativo a minha boca, sequestra a minha boca, coloca uma guarda na minha boca, como diz o salmista, porque é pela boca, irmão, que a gente vai se enchendo. Que a gente vai se enchendo, seja do bem, seja do mal. E você sabe o que há dentro de alguém pelas suas palavras. Vocês estão entendendo, minha igreja? Amém ou não amém? Que Deus possa ser o Senhor da tua boca. Que Deus possa ser o Senhor do teu coração. Porque Deus quer encher você do seu Espírito Santo. Porque você já é batizado, Ele quer que você seja pleno do Espírito Santo, mas começa pela boca. Na quarta-feira a gente continua salmodiando e depois cantando hinos e cânticos espirituais. Vamos aprender o que é cânticos espirituais. Vamos aprender o que são hinos. Vamos aprender o que é cantar. E você vai ver como é que um homem cheio de Espírito Santo tem tudo a ver com louvor, e como o louvor tem tudo a ver com um homem cheio de Espírito Santo. É gostoso demais, irmão. Em 2007 seja um ano cheio do Espírito Santo na tua vida, no nome de Jesus, pela santificação da tua boca, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E se você deseja isso para a tua vida, aplauda-o bem forte. Que eu lhe diga, vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Te pedimos que ela tenha encontrado o nosso coração. Que ela tenha enchido o nosso coração para que a nossa boca seja refém da tua palavra. E a nossa boca seja refém da tua obra dentro de nós. Tu conheces, ó Deus, o linguajar de cada um de nós aqui nesse lugar. Tu sabes os que precisam de conserto. Tu sabes os que precisam de serem tocados pela brasa do teu altar, como tu fizeste com Isaías. E eu te peço que essa noite seja uma noite de cura dos nossos lábios. Não queremos ser uma fonte de desgraça e de maldição. Queremos ser uma fonte de bênção de vida no nome de Jesus.
porque queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Somos teus odres, restaure-nos e encha-nos do vinho novo que vem da tua parte. E agora, Deus, que vamos da tua casa, leve-nos para a nossa, debaixo da tua mão poderosa. Dá-nos o restante de semana de vitória, para a glória do nome de Jesus, a quem queremos honrar e no nome de quem abençoa o teu povo, desde agora, para todos sempre. Amém e aleluia. Aplauda o Senhor, vai em paz. Até domingo, se Deus quiser.